capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 20. Números capítulo 11, versículo 20. Mas o mês inteiro. Vamos estar falando nessa noite, irmãos, muitas vezes sobre a rejeição a Deus. Como é que nós rejeitamos a Deus? Como é que nós rejeitamos a Deus? Muitas vezes nas nossas orações, nós fazemos pedidos para Deus, pedimos algo para Deus, que muitas vezes não é da vontade de Deus, que às vezes é da nossa vontade. Então a gente chora e clama a Deus e pede a Deus, e a gente chora, pedindo algo para Deus. E Deus, ele olha na nossa vida e ele vê que não é da vontade dele aquilo que ele tem para nós. Porque aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida, é maior do que todas as coisas. Mas nós não entendemos, a gente fica desesperado. A gente fica desesperado. Porque a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Só que como Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que a vontade dele é a perfeita e a agradável. Mas nós não achamos que a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável. Então, os homens, as mulheres e as crianças, só que antigamente era contado só as crianças, só os homens, mulheres e crianças não eram contadas. E a palavra do Senhor fala que Moisés, ele estava dirigindo 600.000 homens. 600.000 homens que ele tirou lá do Egito. Muitas vezes a gente reclama de 2, 3 pessoas, que está pesado, que está sofrendo, que a gente não aguenta, que é muito sofrimento. E nós olhamos para a vida de Moisés e a gente vê que ele tirou do Egito 600 homens, 600.000 homens. E a gente não aguenta a carga de uma pessoa. A gente não aguenta a luta de uma pessoa. E ali Moisés trabalhando e carregando 600.000 homens, tirou do Egito, andando no deserto 40 dias e 40 noites, para poder levar para a terra prometida. Levar para a terra prometida, ou seja, se fosse no tempo de hoje, a pregação do Evangelho para levar essas pessoas a aceitar a Cristo Jesus para ter a vida eterna. E Moisés, ele teve essa paciência com esses 600.000 homens. E nós não temos paciência com 3, 4 pessoas para levar a vida eterna, muitas vezes. Então, o Senhor, ele diz que Moisés, ele fala, 600.000 homens, que eu estou cuidando, eu estou no meio deles, eu estou cuidando deles. E eles estão chorando, pedindo a Deus, porque Deus nos tirou do Egito, agora tira do Egito e traz para cá. Eles estão chorando, querendo comer carne com cebola. Porque a água fresca que sai da rocha, o maná que desce do céu, eles já estão cansados de comer aquele maná. Eles já estão cansados de beber aquela água da rocha. Eles querem um suco de laranja, uma limonada, ou um bife encebolado. E então ali eles estão chorando, porque eles querem carne. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida,
Deus tem nos dado sustento, Deus tem nos dado sustento, Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós. E muitas vezes aquilo que Deus tem feito para a nossa vida, muitas vezes não está bom da maneira que Deus faz. Não está bom aquilo que a gente pede para Deus. Aquilo que a gente tem, a gente não se contenta com aquilo que a gente tem. E a gente quer mais, e quer mais, e quer mais. Então o Senhor, Ele fala para Moisés: Moisés, avisa o povo que eu vou dar carne para eles. É carne que eles querem, então é carne que eles vão ter. Eu vou mandar carne do céu para eles. Então Moisés, ele passa a questionar a Deus. A questionar a Deus, mas não no sentido que não acredita, mas a conversar com Deus e a perguntar para Deus e dizer para Deus: mas da onde que o Senhor vai tirar essa carne? Da onde o Senhor vai pegar essa carne? O Senhor está dizendo que vai dar carne para eles comerem o mês inteiro. O Senhor vai dar carne para eles comerem o mês inteiro. E então a gente passa a questionar a Deus. Quando Deus fala que então Moisés fala: mas o Senhor vai degolar os animais? O Senhor vai pegar os peixes do mar? O Senhor vai trazer animal da onde que nós estamos no deserto? Muitas vezes a gente fala para Deus: o que é que o Senhor vai fazer na nossa vida? O que é que o Senhor vai fazer para nós? O nosso caso é grave. O que nós estamos passando é grave. Como é que o Senhor vai fazer no deserto em que nós estamos? Amém? No deserto que nós estamos, o que é que o Senhor vai fazer? Então eu olho para a minha situação, eu olho para o meu problema e eu não sei o que é que eu vou fazer. Mesmo olhando para um Deus tão grande, mesmo olhando para um Deus tão poderoso e vendo quanto Ele é poderoso, eu não vejo nenhuma saída para o meu problema. Mesmo acreditando nesse Deus poderoso, nesse deserto onde nós nos encontramos, eu não vejo nenhuma saída para o meu problema. Então Moisés fala assim: nem o Senhor juntando todos os peixes do mar, nem o Senhor pegando todos os animais da terra, nem o Senhor mandando não sei de onde esses animais do mundo inteiro, não daria para sustentar 600.000 homens a carne. Não daria para sustentar todos esses homens. Da onde o Senhor vai tirar toda essa carne para sustentar esses homens que o Senhor está dizendo que o Senhor vai mandar carne para eles comerem em 30 dias? Então a gente olha para o nosso Deus e a gente diminui o nosso Deus e coloca o nosso Deus desse tamanhozinho e a gente fala para Deus assim: Senhor, eu estou desesperado. Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Senhor, o que é que o Senhor tem para minha casa, para o meu lar? O que é que o Senhor tem para o meu problema? O que é que o Senhor tem para mim? E nós estamos comendo do maná e nós estamos bebendo da água gelada que sai da rocha. Mas nós queremos mais. Nós queremos que Deus resolva o nosso problema, porque esse maná e essa água para nós não está bastando. Nós queremos mais. Então Moisés, ele questiona a Deus, estando no deserto, da onde que Deus ia trazer tudo isso? Da onde que Deus vai resolver o nosso problema? Então todos os peixes do mar, tudo aquilo que o Senhor vai pegar, não vai bastar para sustentar toda essa gente. Vai faltar. Vai faltar o sustento. Você já parou para pensar? Você já pensou nesse assunto? Você já pensou que o seu sustento não está bom e que você precisa de mais? Você já parou para pensar que Deus não pode resolver o seu problema? Você já parou para pensar
que Deus não pode agir em relação à sua vida? Você já parou para pensar? Você já questionou isso com Deus? Que a sua vida não tem jeito, que o seu problema não tem como resolver esse problema, que mesmo você acreditando no poder de Deus, esse problema Deus não resolve para você? É hora de nós trabalharmos a nossa fé. É hora de nós trabalharmos a nossa fé. É hora de nós entregarmos a nossa vida para Deus e colocar Deus acima de tudo e Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Então, juntando todas as bênçãos, olhando para a nossa vida, a gente não vê saída, mas juntando todas as bênçãos, muitas vezes não vai resolver o nosso problema. Juntando todas as bênçãos de Deus, juntando as bênçãos abençoadas de Deus, o maná que está caindo do céu, a água gelada que nós estamos tomando, mesmo Deus pegando todos os animais, mesmo Deus fazendo tudo, ainda não vai resolver o nosso problema? É assim que você pensa que não vai resolver o seu problema? Mesmo que Deus movendo o céu e a terra, você acha que não vai resolver o seu problema? A palavra do Senhor diz assim: você sente que é impossível Deus resolver o seu problema? Você sente que é impossível Deus resolver a sua causa, mesmo Deus movendo os céus e a terra? A palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E essa palavra que nada é impossível é só para aqueles que têm fé, é só para aqueles que amam a Deus. Nada é impossível para Deus, não é para qualquer pessoa. É para as pessoas que creem em Deus. Então a palavra do Senhor diz assim que o povo estava questionando a maneira que Deus estava conduzindo os acontecimentos. Deus, Ele conduz os acontecimentos na nossa vida. Deus, Ele mostra para você lá atrás, Ele vem mostrando, Ele vem falando, Ele vem conduzindo o nosso acontecimento. E muitas vezes nós colocamos a nossa colher suja, colocamos a nossa mão onde não é para pôr a mão, colocamos a mão na mão de Deus, aonde Deus está trabalhando, a gente está colocando a nossa mão. E muitas vezes a gente questiona a maneira de Deus conduzir a nossa vida, a maneira de Deus conduzir a nossa igreja, a maneira de Deus conduzir os acontecimentos. Porque tudo que acontece na sua vida é conduzido por Deus. E muitas vezes nós queixamos de Deus: Senhor, eu não estou gostando disso, eu não estou me agradando disso, Senhor, eu quero que o Senhor faz isso, Senhor, eu quero que o Senhor faz aquilo, Senhor, eu quero assim, eu quero assado. Mas a nossa barriga, ela está cheia. Muitas vezes nós não estamos precisando de nada, mas nós passamos a questionar a maneira que Deus conduz a nossa família, a maneira que Deus conduz a nossa vida. Nós passamos a questionar Deus, nós choramos na presença de Deus, nós fazemos escândalo na presença de Deus, da maneira que Deus está conduzindo a nossa vida. E nós choramos na presença de Deus para Deus fazer a nossa vontade. Para Deus fazer a nossa vontade. Porque muitas vezes a única coisa que nós estamos vendo na nossa frente, que nós estamos vendo, a única coisa que nós estamos vendo é o maná que nós estamos comendo. É só isso. A única coisa que nós estamos vendo é o maná que nós estamos comendo. A única coisa que nós estamos vendo é a água que está descendo da rocha, a água fria. É só isso que nós estamos vendo. Nós não conseguimos enxergar lá na frente. Nós não conseguimos enxergar a maneira que Deus conduz a nossa vida. Ela é melhor, ela é perfeita, ela é agradável. Hoje nós estamos comendo maná que desce do céu, um milagre grande. Hoje nós estamos bebendo água fria. Mas amanhã nós vamos comer carne. Amanhã Deus vai nos abençoar a nossa vida. Amanhã Deus vai abençoar a nossa vida.
a gente não consegue ver a grandeza de Deus. A gente não consegue ver as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. A gente fica questionando a maneira de Deus conduzir o maná que desce do céu para cuidar da gente. A gente questiona, a gente chora e quer que Deus faça a nossa vontade. Nós temos que aprender a falar igual Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele dizia assim: Pai, eu estou aqui para o Senhor fazer a tua vontade, não a minha. Nós temos que aprender a falar isso para o Senhor. Nós vamos chegar onde que Deus quer que nós chegamos. Nós vamos ser aquilo que Deus tem para nós sermos. E nós vamos ter aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós enxergamos só o maná. Nós não vemos outra coisa, nós não vemos nada, mas sim só o maná. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz assim: aquilo que nós vemos é passageiro. Aquilo que nós vemos é passageiro. Aquilo que nós conseguimos ver, que nem o maná do céu, era uma coisa passageira. Era uma coisa passageira, porque Deus falava assim: eu vou mandar o maná do céu e você colhe só naquele dia, porque no outro dia não vai prestar. Ele vai mofar, ele vai estragar. Então aquilo que nós vemos com os nossos olhos é passageiro, vai acabar. Mas aquilo que nós não conseguimos enxergar, que é aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para nós, que é aquilo que nós não conseguimos enxergar. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Então nós temos que esperar igual o apóstolo Paulo. Nós temos que esperar, não as coisas que nós vemos, mas nós temos que esperar aquilo que nós não vemos. Nós temos que esperar aquilo que nós não estamos esperando. Aquilo que nós não estamos esperando. Porque aquilo que nós não vemos e aquilo que nós não estamos esperando é eterno, nunca vai acabar. O maná acabou. Tem alguém aqui comendo maná? Tem alguém aqui comendo maná que desce do céu? Estou falando simbolicamente. Aqui não tem ninguém comendo o maná que desce do céu. A mensagem dessa noite, ela está voltada em deixar Deus conduzir os acontecimentos na nossa vida, em deixar Deus agir na nossa vida, em deixar Deus fazer a vontade dele. Então aquilo que o povo via antigamente era o maná que descia do céu, porque não podia pegar o maná e guardar para amanhã. O maná era diário, era o alimento diário. Então era o maná que a gente via, que o povo via antigamente. Era o maná que descia do céu, era uma coisa que via, mas aquilo que Deus tinha preparado para eles, eles não estavam enxergando, que era a vida eterna, que era a terra prometida, que eram as bênçãos que estavam o aguardando. Eles não viam, porque para nós vermos as bênçãos de Deus, nós temos que ver com os olhares espirituais. Nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais. Aquilo que a gente não vê, porque ele é eterno, é uma coisa que não vai acabar, que Deus tem preparado para nós. Porque aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos são coisas passageiras aqui da terra. O maná foi passageiro. Hoje ninguém come maná. Estou falando da realidade de verdade. Hoje ninguém come maná. Hoje nós alimentamos com aquilo que Deus prepara para nós. É o nosso arroz, é o nosso feijão, é a nossa farinha, é o nosso fubá, o nosso ovinho frito. Aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente se alimenta disso.
Entendeu? Mas aquilo que Deus tem preparado para nós lá na frente, nós não vamos enxergar porque é eterno. Porque é eterno. Então a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Nós não podemos andar, ou esperar, ou chorar, ou pedir para Deus coisas da nossa própria vontade. Coisas da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Mas nós temos que ser gratos a Deus pela sua providência. Temos que ser gratos a Deus pela sua providência. Não podemos rejeitar os caminhos de Deus. Os discípulos também, eles falam com Jesus: Mestre, o Senhor está dizendo para nós dar comida para esse povo, alimento para esse povo. Aqui nós não estamos falando de comida, alimento sólido, material, tá? Nós estamos falando do espiritual. O Senhor quer que a gente alimente esse povo. Mas da onde a gente vai comprar tanta comida para sustentar esse povo? É muita gente. Nem que a gente pegasse 200 moedas de prata. 200 moedas de prata. Não ia achar comida no mercado. 200 moedas de prata não dá para comprar comida para sustentar toda essa gente. Para sustentar sobre essa gente. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele responde, é ao mesmo tempo que ele pergunta. Ao mesmo tempo ele responde, ao mesmo tempo ele pergunta. Quantos pães você tem? Quantos pães você tem? Então Jesus faz essa pergunta para os discípulos. E então Filipe ele fala para Jesus: Mestre, o menino tem 5 pães e 2 peixes. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Se 200 moedas de prata não dá para sustentar toda essa gente, imagina 5 pães e 2 peixes. Você vê que nós ainda queixamos contra Deus. Nós ainda queixamos da maneira de Deus conduzir os acontecimentos. Mas Senhor, isso daí não vai dar. Senhor, assim não vai dar certo. Senhor, não vai ter condições. Senhor, não adianta. Senhor, não dá para fazer desse jeito. Irmãos, nós não devemos questionar os acontecimentos. Nós não devemos questionar a maneira que Deus conduz os acontecimentos. Se Jesus está perguntando para
Nem o Senhor movendo os céus e a terra não resolve o meu problema. Se você diz assim, nunca seu problema vai ser resolvido. Nós temos que deixar tudo na direção de Deus. Se Deus falar para você assim, eu vou tirar você daqui, eu vou levar você lá para São Paulo. Você vai morar lá em São Paulo. É lá em São Paulo que eu vou agir na sua vida. É lá em São Paulo que Deus vai agir na sua vida. Nós temos a mania de queixar contra Deus, que Deus está errado. Deus nunca está errado, Deus sempre está certo. Amém. Deus, ele nunca erra. Glória a Deus. E então, de todos esses queixamentos, né, essas queixas, 600 mil homens chorando por causa de um pedaço de carne. Porque eles estavam vendo aquilo que eles poderiam ver, que era o maná. Eles não estavam enxergando o mundo espiritual, não estavam enxergando a maneira da condução de Deus, a maneira de Deus conduzir aquele povo, que lá na frente Deus tinha falado, ó, essa terra onde eu vou colocar vocês, ela mana mel e leite. O que significa? Tinha todos os tipos de animais, tinha plantações, tinha leite, tinha mel que descia, tinha de tudo. Mas ainda eles não chegaram, ainda não era o momento de chegar. Ainda não era o momento de chegar. Então Deus, ele fala para Moisés assim, Moisés, vem aqui que eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te perguntar uma coisa. Esse texto aqui, quando eu estava 6 horas da manhã, já ajeitando minhas coisas para ir para a faculdade, aí Deus falou assim, abre a palavra. Então eu peguei e abri. Aí o meu olho foi bem lá naquele versículo que o Senhor estava dizendo para Moisés assim, Moisés, seria encurtado a minha mão para não abençoar? Você acha que a minha mão ela está encurtada ao meu braço para não abençoar? Você acha que eu não estou vendo? Você acha que eu estou cego? Você acha que eu sou surdo? E você acha que eu sou mudo? Deus, ele vê no mais secreto íntimo do coração. Deus, ele ouve todas as coisas, até nas profundezas do abismo. O braço de Deus está com as mãos estendidas para abençoar. A mão de Deus não está encurtada. Está com os braços estendidos para abençoar. Você acha, Moisés, que a minha mão, diz o Senhor, está encurtada, que eu não posso abençoar? Você vai ver o que vai acontecer. Aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Amém, Jesus, glória a Deus. E então esse versículo, eu fui viajando e fui pensando nele. Que maravilha. Que a palavra do Senhor fala assim, Silmara, você acha que o meu braço está encurtado, que eu não posso abençoar? Você vai ver o que é que eu vou fazer. Aleluia. Ninguém luta contra Deus, ninguém enfrenta Deus. Deus sabe todas as coisas. Ninguém luta contra Deus e sai liso e leve. Ninguém enfrenta Deus e vence. Todos aqueles que peitam Deus, todos aqueles que enfrentam Deus, perde. Olha toda a nossa vida, do nosso passado. Olha os nossos irmãos profetas lá do passado, que morreram, entregaram as suas vidas a Cristo e acreditaram em Deus. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós estamos passando nessa igreja um avivamento tremendo, uma maravilha de bênção de Deus na nossa vida. Amém. Passando igual os profetas passaram, uma maravilha, uma felicidade. Aí você está dizendo, mas pastora, que avivamento é esse? Que a igreja não está lotada. Sabe o que é avivamento? Avivamento é ter fé em Deus. Avivamento é se arrepender dos pecados. Avivamento é receber a palavra de Deus. Avivamento é se
para pedir perdão, para se arrepender, para tudo. Então nós estamos passando por uma alegria muito profunda, uma alegria inexplicável. Só quem sente, só quem entende para saber essa alegria. Então eu deixo essa resposta de Deus na sua vida. Você que está se queixando da maneira de Deus conduzir os acontecimentos, aquilo que está acontecendo na vida do ser humano. O Senhor, Ele diz, está encurtada a minha mão que eu não posso abençoar? Eu estou cego que eu não estou enxergando? Eu estou surdo que eu não estou ouvindo? A minha boca está calada que eu não posso abrir a minha boca e abençoar a sua vida? E esticar o meu braço sobre a sua vida e abençoar você? Essa é uma palavra que edificou o meu coração, que me deu alegria no meu coração, que como diz, vamos pregar para crente ou não? A palavra de Deus é para crente. Por que a palavra de Deus é para crente? Crente significa todo aquele que crê no Senhor Jesus. Mas por quê? Porque ela conforta o nosso coração e nós temos que ter ela todos os dias, porque é a voz de Deus. Ele fala conosco. Então vamos amar a Deus, irmãos. Vamos amar a Deus, vamos respeitar, vamos abençoar aqueles que nos fazem mal, vamos interceder por aqueles que nos fazem mal, porque esse é o mandamento de Deus. Essa é a voz de Jesus Cristo. Essa voz é